Olá, queridos! Hoje eu quero compartilhar com vocês, para a gente aprofundar um pouquinho em relação a algo que nós falamos na nossa classe de crescimento, mas eu quero trazer uma outra abordagem. A nossa classe de crescimento tem sido uma benção, a gente tem falado sobre as questões relacionadas às finanças, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que o Senhor ministrou no meu coração em relação a essa passagem, que está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, que está falando um pouquinho sobre o rei Ezequias. Então, o rei Ezequias, ele é um rei que vai aparecer, né, vai se tornar rei com 25 anos de idade. Então ele era filho de Acás. E o rei Ezequias viveu da maneira como o Senhor aprova, né, tal qual procedera Davi, seu predecessor. Então é um rei de Judá e que ele já começa purificando o templo, porque o templo estava sendo profanado, estava sendo utilizado para adorar outros ídolos, e completamente o povo estava completamente perdido, não estava adorando ao Senhor como o Senhor havia ordenado. Os antepassados foram infiéis e praticaram o que era mal diante de Deus, desprezaram o Senhor, desviando o rosto da habitação do Eterno, dando as costas para o Senhor. Então Ezequias ele vem e assume esse reinado com esse temor. E ali então ele faz a purificação do templo através dos levitas, ele restabelece o culto a Deus, somente ao Deus soberano, restitui a Páscoa, né, as festas dos ázimos, e eles põem fim à idolatria. Então eles retiram todos os ídolos de estátuas pagãs, todos os postes ídolos, e a partir dali então o culto somente ao Senhor é restabelecido. E ali eles então começam a fazer todo o processo de contribuição, trazendo seus dízimos, as suas primícias. E a palavra de Deus fala que eles recolheram fielmente as ofertas com tanto amor, com tanta alegria, que eles acumularam e tinha sobrou. Né? Então, de tanta abundância que teve, e a palavra do Senhor fala no capítulo 31 de 2 Crônicas, que em toda obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei e os seus mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso ele prosperou. Então, ele induziu o povo a adorar o Senhor e a restabelecer, então, no meio do povo, as leis, as orientações. E tudo isso veio depois de uma purificação e de uma retirada de todos os postes ídolos. Eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é o nosso norte. A palavra do Senhor tem diversas, é o nosso manual. Mas é impossível a gente sentar para tomar posse desse manual e ler, deixar o Espírito Santo realmente falar conosco, se a gente não passar por esse processo de purificação, se a gente não retirar os ídolos da nossa vida, se a gente não colocar o Senhor no centro, porque senão a leitura da palavra e o exercício da palavra de Deus acaba virando religiosidade. A gente entende que Deus fala que é assim, a gente segue. Se Deus fala que é diferente, a gente segue, que acaba virando algo mecânico e religioso, quando na verdade precisa ser fruto de uma total rendição nossa ao Senhor e de um convencimento do Espírito Santo a nós. Então, esse povo só ofertou, né, só foi quebrantado diante do altar do Senhor porque houve um processo de purificação, houve um processo de convencimento realmente, onde eles entenderam que eles estavam andando de forma equivocada. E isso precisa acontecer no meio do povo de Deus. Isso precisa acontecer com aqueles que se dizem seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. O Espírito Santo precisa nos convencer. Nós precisamos entrar nesse processo de purificação, para que a partir daí a gente não é obrigado a fazer nada. A gente faz porque o Espírito Santo nos convenceu, porque nós entendemos que o que a gente fazia antes não era puro diante dos olhos do Senhor, e agora sim eu faço o que é correto, porque eu sei que isso agrada a Deus, porque é o Espírito Santo que fala comigo. E eu faço tudo isso com alegria, eu não faço por obrigação. Então, que através dessa mensagem, através do exemplo do rei Ezequias, desse povo que decidiu, né, tirar os postes ídolos das suas vidas, destituir os altares, tudo aquilo que tira a nossa atenção e tira o Senhor do centro do nosso coração, e que decidiu se purificar e decidiu passar por esse processo de santificação e adorar somente ao Senhor, que eles possam nos inspirar no dia de hoje, e que você, assim como eu, né, que nós possamos entender que não somos obrigados a nada, pelo contrário, isso é fruto de um convencimento do Espírito Santo que habita em nós, porque Deus nos ama tanto que não desiste das nossas vidas. Que Deus te abençoe.